Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal Faculdade Sem Crise. Oi, Boa Elisângela. Boa noite, noite. Geraldo. Tudo bem? Como é que você está? Tudo ótimo, graças a Deus. E o portal hoje? Não é? Estamos aí em pleno vapor nessa abertura do portal. Uai, que bom, isso é muito importante. Vamos aguardar mais um pouquinho, parece que o pessoal ainda não entrou, mas né, daqui a pouco a gente começa, né? Qualquer coisa, se não entrar ninguém, a live vai ficar, né, registrada, Ok, tá bom? ok. Hoje eu não passei muito bem também, Elisângela, quase que eu ia pedir para você fazer a live sozinha. Eita, não tá ao vivo ainda não, Nossa, né? ou ainda não. Ainda não? Não, mas depois eu corto as coisas aqui, dá tempo, Tá. tá? E você, como é que foi hoje? Tudo bem, graças a Deus. Já com a mesa terminando a apostila, Nossa, foi muito bonito, hein? Ficou linda, hein? maravilhosa. Uma energia maravilhosa. Ah, eu quero ser o primeiro a testar. Você já testou em alguém primeiro? Na verdade, quando a gente cria a primeira, a segunda, a gente não faz teste mais, né? Não existe teste mais. A primeira é porque a gente faz ainda, tá aprendendo a manusear e tudo. Mas quando a gente vai, cria a partir da segunda, já não precisa mais fazer, como que diz, usar cobaia, né? Com certeza, né? Deixa eu tirar o banner aqui um pouquinho. Deixar só o nosso nome, né? Mas então, Elisângela, hoje a gente está aqui para falar sobre terapia na educação. A Elisângela Andrade é uma grande amiga minha, né? A gente conversa bastante sobre educação, tanto é que a gente está aí pensando em os novos compromissos profissionais juntos, né? Que eu não vou dar spoiler aqui agora, né? Não é? Mas já é para, como se diz assim, deixar a curiosidade do pessoal aí, né? Como se diz, para nossas vontades profissionais aí para o futuro, né? Com E eu queria, certeza. eu queria que a Elisângela começasse, né, no caso, falasse um pouco sobre educação, quanto tempo que ela trabalha na educação e o que levou ela a fazer essa parte da terapia na educação, que é muito importante hoje. Porque a gente, não só na educação, como em todas as áreas, a gente está vendo as quebras de crenças, né? E, como se diz, as terapias que todo mundo já está, como se diz, participando. E na educação estava demorando um pouco. Agora vai, né, Elisângela? Bom, acredito que sim, viu, Heraldo? Porque as consciências já estão começando a se permitirem, né? A esse processo de evolução. Bom, eu sou Elisângela Andrade, para quem está entrando aí na live, né? E não me conhece. Sou terapeuta integrativa, mestre em Reiki, em cura sistêmica multidimensional, especialista em psicologia positiva, coach e especialista em educação. Trabalhei como coordenadora pedagógica de 2007 a 2016. Em 2017 a 2020, eu trabalhei como secretária acadêmica em uma faculdade e também desenvolvi a função de pesquisadora institucional. E dentro dessa, na verdade, a minha vivência dentro de escola, eu digo que foi sempre, viu, desde que eu nasci, porque minha mãe era pedagoga, professora, diretora de escola. Então, desde que eu nasci, eu venho dentro dessa realidade aí da educação. E aí, principalmente a minha mãe, ela vem da rede pública, né? Eu trabalhei na rede privada de ensino.
E há uma grande diferença, né? Principalmente nos dias de hoje. É que a diferença é mais discrepante ainda, não é, Heraldo? Em Com relação à certeza. qualidade de ensino. Então, dentro dessa vivência que eu tenho de educação, eu vim passando por alguns percalços como pedagoga e muitos desafios, né? Alunos, pais, professores, os próprios colegas de trabalho, onde o ambiente, o ambiente público, onde tem um grande movimento de pessoas, ele é um ambiente não muito leve. Principalmente onde existem pessoas, cada um vibrando na tua frequência vibracional, conforme o teu nível de consciência e evolução espiritual. Então, dentro dessa vivência, eu vivo com uma experiência que chegou a me levar a um infarto, justamente porque a energia era muito densa. E com isso, eu estava em uma fase que eu ainda não conhecia o meu verdadeiro potencial para ser mais do que eu podia ser, como um ser multidimensional. E com isso eu comprei crenças, comprei ideologias daquelas pessoas na vivência, até mesmo na família, à minha volta, e que me trouxe emoções, pensamentos, sentimentos e emoções negativos que me levaram a um infarto. E quando eu passei por essa experiência de infarto, eu escolhi, após ficar 5 dias numa UTI cardiológica, eu escolhi não mais viver aquele tipo de experiência. Mas aí Deus vem mostrando pra gente que as coisas vão acontecendo até mesmo para nos purificar, para elevar cada vez mais a nossa vibração. E dentro da educação, quantos são os pais, principalmente, eu digo, gente, na rede pública, porque a rede pública, a maioria, principalmente de periferia, grande maioria das pessoas não tem conhecimento da questão da terapia holística, tá? E não tem abertura, muitos, até mesmo para uma terapia psicológica, né? Como psicólogo. E menos ainda como psiquiatra. Então, há uma resistência muito grande. Mas a terapia, principalmente a terapia holística, dentro da escola, realiza um trabalho maravilhoso, por quê? Os adolescentes estão com seus hormônios pipocando. As crianças de ensino fundamental 1 vêm ali trazendo também da sua herança familiar muitas questões que vivenciam dentro da família. E quantas são as famílias que estão afastadas de Deus, afastadas de... Eu digo, porque as terapias holísticas, gente, não tem nada a ver com religião, tá? Mas eu digo porque muitas pessoas estão afastadas de Deus e da religião. E, portanto, nesse sentido, o que acontece? Cria uma crença avassaladora em relação às terapias holísticas. Porque mesmo que você tenha uma certa crença, mas se você se permite conhecer um universo que vai além do nosso próprio umbigo, além da nosso próprio quadradinho, né, Heraldo? Com Tem certeza. pessoas que vivem dentro daquele quadrado, e aquele quadrado ali que é o seu mundo, ele não se permite expandir essa vivência. E dentro da escola, são muitas crianças que vêm trazendo cargas emocionais muito pesadas. Vivências de crianças que são abusadas pelos padrastos, né? Por amigos, vizinhos, pelos próprios pais. Crianças que vêm trazendo ali a dor da rejeição de uma mãe que engravidou e não queria aquela criança, esteve aquele desejo de abortar e aquele sentimento de rejeição.
em relação àquela criança, e ela trouxe isso da gestação. E as terapias holísticas trabalham tudo isso, porque ajuda a limpar, a transmutar todas essas emoções negativas em emoções positivas, curando, limpando as emoções que trazem dores e sofrimentos. Quantas crianças e adolescentes, até mesmo adultos, eu digo, porque não é só os estudantes, professores também, diretores de escola, supervisores, quantos não estão com suas cargas emocionais? E aí, desconto no próximo, não é, Heraldo? Não tem esse negócio? Desconto Com no próximo. certeza. E aí, trabalha de mau humor, como se ele fosse obrigado a estar naquele ambiente. Entra dentro da escola, eu digo com o pé esquerdo, porque não entra agradecendo. Poucos são aqueles que a gente vê entrando dentro da escola e fazendo a sua, proteção. E agradecendo por estar entrando mais um dia ali. São poucos que a gente vem fazendo isso. Porque a maioria está muito no automático. A maioria das pessoas, eu digo isso, gente, é humanidade, a nível de mundo, tá? A nível de humanidade. A maioria das pessoas estão sofrendo de ansiedade e depressão. A maioria das pessoas não estão sabendo lidar com suas emoções. Isto porque nem todo mundo para se conhecer efetivamente, para conhecer qual tipo de situação que traz determinadas emoções, que desestabilizam o teu humor, que tira o teu brilho de viver. Então, as terapias dentro da escola seria, assim, maravilhoso trabalhar. Por quê? Trabalharia com essas crianças e com os adolescentes para que eles se tornem adultos mais leves, adultos com pensamentos positivos, sentimentos, emoções positivos e, com isso, pessoas mais saudáveis. Então, o que nós, dessa geração, estamos fazendo, que começou aí há já um bom tempo essa caminhada pelo despertar, é trabalhando para que as futuras gerações possam compreender um pouco mais sobre toda essa questão energética, essa questão do equilíbrio emocional, do equilíbrio mental, da inteligência emocional, inteligência espiritual, a inteligência positiva, para que viva uma vida de leveza, de tranquilidade, uma vida amorosa e tenha relacionamentos amorosos com todas as pessoas à sua volta, né, Heraldo? Porque quando você está equilibrado emocionalmente, energeticamente, espiritualmente, você, mesmo que tenha aquelas pessoas que a gente chama de pessoas difíceis, essas pessoas não se tornam difíceis para a nossa vivência, porque nós já passamos por aquilo ali, por aquela questão ali dessa dificuldade, já fomos também pessoas difíceis, né, Heraldo? Quando a gente não tem o conhecimento amplo da espiritualidade, dessa área holística, nós também somos pessoas difíceis. Nós nos tornamos seres multidimensionais depois que a gente passa pelo conhecimento da espiritualidade com profundidade e também da área holística, das práticas integrativas. Eu acho até, Lisandra, para completar, eu acho que deveria ter até uma disciplina dentro da escola, desde o ensino fundamental, certo? Até a faculdade mesmo, sobre isso. Porque o que eu vejo também, no meu caso, por exemplo, eu comecei a ver essa parte minha, ou seja, aquela roda, né, do coach, que tem as 5, né? A roda da vida. Então, eu comecei a ver essa roda da vida, bem dizer, eu estava com 46 anos. E o que eu deixei? Eu perdi muita coisa na minha vida por causa disso. E outra coisa, eu vejo uma falha, como se diz, uma falha na educação nesse ponto, né? Que hoje, por exemplo, eu vejo que isso faz muita falta, né? O Heraldo, mas é porque a educação ela é ideológica. Infelizmente, a educação
ela é ideológica. Ela é ideológica e tem outra coisa também, né? Você vai para a escola naquela... É como se fosse uma fábrica. Até o horário da escola é o mesmo horário de fábrica, né? O horário, você tem horário de... Revolução Industrial, né? Revolução Isso Industrial. aí. Lembra aquele vídeo lá onde tem aquelas pessoas, né? Que vão virando o quê? Vão sendo trituradas, né? Porque cumpre aqueles horários e viram máquinas, né? Mas só que chega um ponto que elas vão sendo destruídas, porque máquina também danifica, né? Com Máquina certeza. precisa de manutenção. E aí, ainda bem que hoje não é tanto quanto era na Revolução Industrial, né? E outra coisa, a máquina precisa de energia também. Sem energia não funciona. Não né? funciona. E a, Exatamente. e a gente está indo também para um patamar que, além da Revolução Industrial que teve lá atrás, a gente agora começou a ver a sustentabilidade, mas o que acontece? A gente viu isso porque começou a faltar. Né? O planeta também começou a exigir a parte dele que foram retiradas. Né? Que a Exatamente. gente... Agora, Heraldo, eu digo que o que precisa dentro da. Eu falo que nós estamos focando aqui na educação, mas eu digo que em qualquer ambiente que seja, precisamos olhar o ser humano como um todo. O ser humano precisa olhar para si mesmo como parte desse todo. Porque por que as pessoas entram nesse quadro de ansiedade, de depressão, com ideações suicidas? Muitas já tentam suicídio, né? Por que isso aumentou tanto nos últimos tempos? Porque as pessoas vão, desde que nascem, vão se envolvendo muito com essas emoções negativas. Quantos pais estão hoje depressivos? Não, eu trabalhei numa escola, só para você ter ideia, Elisandro, que um pai, por exemplo, a gente como estava começando, a gente liberou também o horário, certo? Então, o pai podia buscar, só que uma vez aconteceu o seguinte, o pai foi buscar o filho dele 10 horas da noite, certo? Ele deixou, bem dizer, desde as 7 horas da manhã, que era o integral, até 10 horas da noite. A criança só foi para dormir em casa, mais nada. Porque no outro dia de manhã ela estava na escola novamente. Ou Exatamente. seja... Por quê? Porque os pais estão também vivendo no automático e acabam que se envolvem ali com outras questões e esquecem que deixou o filho na escola, que tem que buscar o filho. Não é? E E acaba outra transferindo questão, até a responsabilidade da família para a escola também, né? sim, dentro da minha experiência na escola, aqueles alunos que são alunos, né, com necessidades educacionais, né, que precisam de um olhar diferenciado, ele foi olhado com julgamentos pelos profissionais. Ele foi olhado e é olhado até hoje com críticas, a ponto de professor dizer assim: esse menino não tem que estudar na escola regular, tem que ir para uma escola especial, para uma PAI, ou para uma escola que tem esses atendimentos especiais. Esquece que neste mundo de inclusão, o que tem que vibrar é justamente despertar dentro de cada um de nós aquilo que nós, como seres multidimensionais, como seres humanos, na verdade, seres espirituais que viemos viver uma vida humana, viemos aprender a amar verdadeiramente. Mas não aquele amor de paixão, não. Um amor incondicional. Mas este amor incondicional, quando nós aprendemos e lidamos com outras pessoas que não pensam e nem fazem, que não têm a sensibilidade, na verdade, de lidar com esses seres, né, que precisam dessa atenção, desse olhar diferenciado,
essas pessoas, elas se acham tão poderosas e perfeitas como pessoas, como ser, nem é ser humano, eu digo que isso não é ser humano, sabe, Heraldo? São seres ainda que estão em um nível de consciência bem elementar, em uma frequência vibracional abaixo de 100 Hz. Por quê? Não vibra no amor incondicional. No amor por aquelas pessoas que são diferentes. E por que vieram esses seres diferentes dentro das escolas, dentro das famílias, cada vez mais? Vai aumentando o número de crianças autistas, de crianças com síndrome de Asperger, crianças com várias outras questões individuais que precisam ser trabalhadas. Por que isto? Para despertar os pais, despertar aqueles adultos que convivem com aquela criança. Despertar através do amor incondicional, da tolerância, né, da humildade. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas, elas estão tão voltadas para o mundo material, para essa terceira dimensão, que elas esquecem que elas não vieram aqui a passeio, vieram para aprender algo mais, justamente para quando quem é professor, quem é educador, para quando estiver dentro de um ambiente escolar, saber lidar com essas criaturas iluminadas que vêm nos ensinar, porque são seres que vêm nos ensinar a evoluir. São seres que vêm nos mostrar o quão eles são carentes de cuidado, de atenção, porque a maioria das pessoas não tem paciência, principalmente quem não é pai, quem não é mãe, quem não tem a experiência da maternidade ou paternidade, age com adolescentes, com crianças, e que não tem a sensibilidade, porque tem pessoas que não são pais, não são mães, mas têm sensibilidade para lidar com o outro, independente da idade. Mas tem pessoas que não. Eles precisam passar pela experiência da maternidade, da paternidade, e muitas vezes ainda não despertam para o verdadeiro sentido de uma educação efetiva. Sim, eu concordo. Até mesmo dentro da faculdade, Heraldo, dentro da minha experiência com faculdade, chegavam acadêmicos chorando. Eu vou desistir do curso, eu vou desistir, eu não dou conta, eu fiquei desempregado, ou eu estou passando por situação difícil, eu vou ter que voltar para minha cidade. Muito desespero, sabe? Até tem acadêmico que chega ao ponto de falar que tem vontade de tirar a própria vida. E aí é quando entra uma fala holística para quem tem o conhecimento, a sensibilidade do holismo, de olhar para aquele ser com um olhar diferenciado de amor e conduzir da forma diferente para que ele não se perca e nem cometa nenhum ato. Porque quem está com as suas emoções conturbadas, em conflito, se não tiver alguém ali para segurar na mão, para falar, dar uma palavra de conforto, ele realmente chega às vias do suicídio, né? Sim. Eu tive uma aluna, só para você ter ideia, né, no curso de administração, eu administrava aula, e ela chegou em mim e virou para mim assim, que os pais estavam separando, certo? Ela já era bem dizer adulta, mas ela não aceitava a separação dos pais. E que ela falou que ela ia cometer suicídio, tudo, né? Aí foi a hora que eu entrei, comecei a conversar com ela, expliquei para ela como que as coisas, que às vezes ela não estava vendo, né? Que estava acontecendo entre os pais. Aí também liguei um pouco os fatos com a parte espiritual dela. Aí, como se diz, graças a Deus ela se formou. E no dia da formatura ela chegou em mim e me abraçou perto de todo mundo. Eu até assustei, né? Aí então, por que isso, Heraldo? Então, por quê?
porque você teve a sensibilidade de perceber a necessidade daquela aluna. Sim, com certeza. E usou as palavras certas no momento certo. E até hoje eu encontro com ela na rua, tudo, né? Eu até acho engraçado que eu nunca me considerei como um professor em si. Mas a partir do momento que você começa a ministrar aula, que, né, você vai gostando, tomando paixão pelo aquilo, e você sai na rua e você é reconhecido, você é chamado de professor, você vai cair na ficha, né? Porque exatamente. Eu vim assim numa família também humilde, tudo, né? Minha mãe disse que deu aula, mas ela só teve até a quarta série do fundamental na época que ela teve, né? Aí eu já cheguei um pouco mais, já fiz o mestrado, tudo. Mas é uma coisa assim muito gratificante ver isso. E quando eu fui E também, você falando, Heraldo, pode falar. e quando eu fui gestor também do colégio que eu trabalhei, tudo, que eu via as dificuldades, eu chamava o aluno, chamava o pai, conversava e explicava para eles o que estava acontecendo, mas às vezes não é culpa só do filho, né? Às vezes tem as dificuldades, é como você falou, tem que ter todo um aparato ali para você saber conversar, explicar, no caso, para os dois lados, né? Porque eu tinha uma aluna, que ela era de outra cidade, e já tinha vindo para a escola que ela era problemática. E aí o que aconteceu? Ela queria sair, tudo, e eu peguei e expliquei para ela, tudo, e ela foi até formar também no colégio, graças a Deus. E uma coisa também que tem a dificuldade, às vezes, é que nós, por exemplo, os gestores, e até os professores, às vezes temos que olhar não só para os alunos, temos que olhar também para os profissionais da área de saúde, da área de educação. Por quê? Eles também, às vezes, precisam de ajuda. Exatamente. E eles não estão ali como se fosse uma linha de fábrica, né? Eles têm outra vida fora da lei. E uma coisa que acontecia muitas das vezes é que o dono da escola, às vezes, interrompia o descanso dos profissionais no fim de semana para falar algumas coisas que eu não concordava, entendeu? Então, eu optei por sair daí da escola por causa disso. Eu falei, não, eu não quero prejudicar ninguém. E outra coisa, eu também sei que todo mundo tem vida após a escola, né? E que educação também Heraldo, você tem que examinar. E você tocou num ponto aí que eu me lembro de quando eu escolhi sair da instituição que eu trabalhei. Eu já estava na faculdade na época, mas mesmo assim, eu queria me desenvolver mais nessa área das terapias, né? Apesar de ter entrado a pandemia, vieram vários desafios que você sabe bem aí da nossa realidade, porque nós fizemos cursos juntos, né? Estamos sempre aí nos conectando e sabemos da realidade, como foi nessa fase de pandemia. Mas mesmo diante de todos os desafios que a pandemia trouxe, eu digo o seguinte, hoje eu, Elisângela, eu sou plenamente realizada e feliz com quem eu me tornei, com quem eu sou, com aquilo que eu conquistei na minha vida, porque uma coisa que eu conquistei e que as pessoas não têm coragem de conquistar, paz interior. Quando você escolhe sair de um ambiente que você sente que ali não é mais o seu lugar, que você já contribuiu, que você tinha que contribuir, e vice-versa, e você sente que para você ser leve e cumprir a tua missão dentro da área que você acredita que você vai poder realizar a tua missão da melhor forma possível, você fica leve quando você faz escolhas. Então, quantos professores, quantos profissionais de educação, né, estão hoje, tiram licença, principalmente na rede pública, tem muita gente que tira licença por doenças mentais, por questões emocionais, psicológicas, né? E aí, o que acontece dentro dessa questão psicológica e emocional? Adoece o corpo físico. Eu digo porque as nossas vivências, ou algumas questões da nossa vida, trazem as doenças para o corpo físico, né, diante dessas emoções negativas, que muitas vezes as pessoas acham que não vai reverberar no futuro, né? Mas as emoções, pensamentos e emoções negativos,
reverberam, não é instantâneo. Passam-se 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos. Né? Em 2020, setembro de 2020, eu fui diagnosticada com a leucemia mieloide crônica. Mas isso não tirou a minha alegria de viver. E nem me deixou abatida a ponto de, por que comigo? Porque muitas pessoas se questionam, né? Questiona Deus, né? Por que comigo? Por que isso? Por que aquilo? E em momento algum eu questionei, eu agradeci a Deus. Por quê? Existia uma área da minha vida que eu ainda precisava curar para me tornar um ser verdadeiramente multidimensional. Um ser curado em uma área da minha vida que precisava ser olhada ainda, para que eu pudesse ser um exemplo na vida das pessoas e poder ajudar com aquilo que eu faço, através do que eu faço, as pessoas. Porque nós só ajudamos as pessoas, Geraldo, quando nós vivemos aquilo, trabalhamos com as técnicas e práticas que a gente trabalha, a gente faz autotratamento, né? E também temos, nós também, gente, não é porque é psicólogo, é terapeuta, é psiquiatra que não precisa de um outro colega da mesma área, tá? Eu digo sempre, todo terapeuta precisa de um terapeuta. Porque quantas são as questões que nós ouvimos de outras pessoas, terapeutas holísticos, mesmo que a gente faça blindagem, ainda tem, às vezes tem alguma situação ali com algum cliente e a gente, sem perceber, entra na energia ali e acaba baixando um pouquinho a nossa energia, mas aí é quando a gente corre, faz auto-aplicação e pede socorro de um colega terapeuta, né? Para fazer uma aplicação na gente também. Então, tem essa troca entre poucos terapeutas holísticos, mas tem. São os mais que são mais amigos, né? Que fazem isso. Então, dentro da escola não é diferente. Os professores estão ali. Quantas questões ele não vivencia dentro da sua família, na sua casa? Além disso, precisa de um olhar também diferenciado. Além disso, ele acaba também acaba captando, né, todas as energias dentro da sala de aula também. Exatamente. O Heraldo, mais interessante ainda, sabe? Quantos profissionais, não só professores, mas eu digo profissionais da escola, porque tem bibliotecário, tem pessoal da manutenção, né? Da limpeza, tem pessoal dos inspetores da escola, monitores, tem os monitores, né? Então, todos esses profissionais, tem escola que é assim, um profissional adoeceu, ele teve um problema de saúde lá, que ele precisou fazer uma cirurgia e se afastar por algum tempo. Ele se afasta, mas quando ele volta para a escola olha com um olhar de julgamento, falta de amor incondicional, falta de amor ao próximo. Porque a maioria, principalmente rede privada, é uma empresa, gente. Rede privada é uma empresa. A empresa, ela só olha para o que está entrando dentro do caixa. Ela não tem aquele olhar amoroso com as pessoas que estão passando por momentos difíceis, por doenças graves. Pelo contrário, eles fazem dessas pessoas uma bola de ping-pong. Joga para um setor, joga para o outro, joga para o outro, até que a pessoa fique saturada de ser jogada como bola de ping-pong e peça para sair. Né? Então, infelizmente, é uma realidade no Brasil. Né? É uma realidade. Tanto é que eu às vezes até discuto, eu penso o seguinte, né? Não sei se você concorda comigo, mas geralmente eu comentava isso, que eu acho que não deveria ser Ministério da Educação e da Cultura, porque o que acontece?
por causa disso, os pais, a própria, como se diz, a sociedade, acaba transferindo a educação mesmo, familiar, né, para a escola. E, na realidade, não é isso. A escola está lá, não é para educação, é para conhecimento e como se diz cultura. Por exemplo, eu vi uma palavra, eu acho que foi no ano passado, no final do ano passado, do próprio ministro da Educação, que eu acho um absurdo. É como você falou daquelas crianças que, né, com portadoras de necessidades e tal, né? E que ele virou e falou que não, que isso aqui tinha que acabar isso, porque as crianças acabam prejudicando as outras. E, na realidade, o que eu tenho visto e como se diz assim, visualizado em muitas escolas, que já fizeram até pilotos sobre isso, o que foi tudo ao contrário. O que eles acharam que as crianças iam ficar separadas, elas não ficaram. As outras Os próprios coleguinhas ajudam, isso, né? Eu achei até interessante um vídeo que eu assisti numa escola que foi em São Paulo, que a criança estava numa cadeira de rodas, tudo, né? E não sei qual o motivo também que levou ela, a criança, para naquilo, mas que as outras crianças levaram essa criança para dentro da quadra para jogar basquete e improvisaram uma cesta de basquete da altura da criança, coisa que nenhum adulto pensou naquilo. Eu achei aquilo lá fantástico. Eu falei assim, ó, quem que está, no caso, recriminando esse pessoal de entrar na escola? Não são as crianças. São, né? Os adultos. São os adultos. E como se diz, a própria sociedade. Exatamente. Eu tô com isso é tão verdade, que tem escolas que os pais chegam com seus filhos que têm algumas limitações e requer alguns cuidados especiais dentro da escola, que a escola já rejeita logo, já recusa a matrícula. Né? Então, só para você continuar aqui, Elisete. Sim. Eu tinha uma criança na escola que, como se diz a menina, acho que tinha 5 anos, porque foi para o primeiro ano, né? Hoje, no primeiro ano, hoje do fundamental, com 5 anos. A criança tinha diabetes e ela tinha que tomar insulina. Só que, além da insulina que ela tinha que tomar, é o seguinte, ela tinha um aparelho que ficava medindo, certo? A glicemia dela para tomar insulina. E a gente colocou isso assim, não é uma responsabilidade, né? A gente pediu para um monitor que estava lá fora que ficasse monitorando isso. E ele buscou através de um app, ou seja, de um aplicativo, para poder fazer a medida dela. E, como se diz assim, só que depois a gente percebeu o seguinte, que a mãe usava da doença da filha para não pagar a mensalidade da escola. A gente via sacanagem da parte da mãe, mas como que a gente descobriu isso? A gente foi buscar um outro parceiro, e no outro parceiro falou para a gente que aquela menina tinha passado por lá e tinha acontecido a mesma coisa que aconteceu na nossa escola. Mas não, como se diz assim, a gente não recriminou a criança, né? Que a criança não tem culpa de nada. E como você falou, é uma terapia que a gente colocou na cabeça da menina, de ajudar ela, tudo, porque ela precisava, e outra coisa, deixar, como você acabou de falar, a parte espiritual dela mais blindada, né? E é uma coisa que a gente vê hoje na educação que precisa por causa disso. É como você falou, né, no começo. Só aproveitando aqui, eu quero agradecer o André, que está aí com a gente, a Grace também, que é professora, a Ana Lúcia também. A Ana Lúcia, ela foi professora de uma escola, faz parte da PAI, né? E, como se diz assim, eu admiro ela muito, porque ela tem essa acessibilidade também. Tá? Agora, aí, Elisane, eu acho uma coisa tão importante a terapia por causa disso, porque ela vai fortalecer não somente os profissionais, como também... Mas os alunos, né? E outro detalhe, Heraldo, é importante que se faça um trabalho também com os pais. Quantas vezes dentro da escola tem aqueles pais que entram prontos para matar, né? Já entram nervosos, prontos para matar. Quando chegava pais lá na escola assim,
Eu simplesmente abaixava a cabeça, fazia uma prece, enviava energia de luz para ele e contava até 10 e deixava ele soltar todos os verbos que ele queria soltar, porque aquele pai, aquela mãe, tinha alguma questão com eles que eles não sabiam que eles precisavam de um tratamento terapêutico, né? E aí, com isso, eles não percebiam que eles é que causavam nos filhos também essas emoções negativas. Então, quantos pais que entram dentro das escolas prontos para matar? Tipo, igual você falou, eu coloquei meu filho aqui dentro, vocês têm que tomar conta. É obrigação suas, não minha, como pai, como mãe. Porque eu estou pagando. Isso a gente ouvia muito. Eu estou pagando. Então, quantos pais são tão pobres de si mesmos? Quantas pessoas são tão mesquinhas a ponto de achar que eu estou pagando, eu posso tudo, até maltratar um funcionário dentro da escola, entendeu? Isso é uma vivência diária. Gente, isso é Brasil. No Brasil inteiro existem pais com este perfil. Eu estou pagando, eu faço o que eu quero dentro da escola e meu filho faz o que ele quer dentro da escola, porque eu tenho dinheiro para pagar. Então, quanta pobreza essa pessoa ela está vivenciando, quanta energia de escassez emocional, escassez espiritual, e ela precisa também de um olhar diferenciado. E é aí que um pedagogo ou qualquer funcionário que receba esse pai dentro da escola precisa estar em perfeito equilíbrio emocional, mental e espiritual para saber lidar com esse pai. Agora, se dentro da própria escola tem pessoas de mentes doentias, com questões psicológicas desafiantes, porque tem profissionais também, Heraldo, diretores de escola, porque isso daí eu vivi na pele, sabe? Eu vivi na pele, então eu posso falar com propriedade. Tem diretor de escola que ele é um Hitler. O ego é inflamado. Inflamadíssimo. E com isso se esconde por trás da religião. O pior é isso. O pior pobre. O pior ser humano é o pobre espiritualmente. Porque ele se acha tão poderoso, se esconde por trás de uma religião para praticar maldades nas pessoas. Então, são pessoas doentes, são pessoas de mente doentia, né? Com comportamentos desafiantes e que é capaz de fazer qualquer coisa para jogar um professor que não compactua das suas ideias ou um outro colega pedagogo que não compactua com as suas ideias no fogo. Aproveitando aqui, Elisane, só cortando só um minutinho, daí você já aproveita também o gancho da professora Grace aqui. Os pais são um espelho para os filhos, por isso o diálogo e equilíbrio emocional de suma importância. Com certeza. Se dentro de casa os pais vivem em pé de guerra, se dentro de casa tem uma mãe que é depressiva, tem uma mãe que tem ideações suicidas, um pai que é agressivo, como que essa criança vai ser? Como que esse adolescente vai ser? Eu vou te contar uma história, uma história não, um fato real que aconteceu comigo, e eu acho que até a Grace presenciou isso também, certo? Essa escola que a gente trabalhou, não vou citar o nome, que é coisa chata e tal, mas o filho da pessoa estudava lá, certo? Do dono. A gente via isso claramente toda hora. Às vezes o filho aprontava, você ia chamar, ele falava assim, você não pode fazer nada comigo, porque eu sou filho do dono, certo? E aí até um dia eu cheguei e falei para o dono, virei e falei assim, está acontecendo isso, assim, assado, certo? E se você não tomar providência, o que acontece?
ele já está crescendo o ego dele. Ele vai achar futuramente, a hora que ele não estiver estudando aqui ou numa faculdade, ele vai poder achar que faz a mesma coisa, certo? E o que acontece também, como nós já aproveitando o gancho aqui, há também aqueles profissionais que, como nós acabamos de falar, têm o ego muito inflamado, né? Ou muito inchado. Porque quando eu fui ajudar a criar essa escola, a minha ideia era o seguinte: não ia ter na camiseta ou no crachá do professor. Não ia existir isso. Porque o que acontece? O aluno ia saber quem é professor a partir do momento que entra dentro da sala, né? Eu queria que todo mundo usasse uma camiseta e tivesse escrito educador. Desde o pessoal da limpeza, os auxiliares de limpeza, até o diretor. Sem esse negócio de cargos, entendeu? Nossa, a hora que eu falei isso, o coordenador já veio brigar comigo, a supervisora veio brigar comigo, certo? Alguns professores vieram brigar comigo. Eu falei, gente, a gente está dentro de um lugar que todo mundo é educador. Dentro da escola, todos os funcionários da escola é um educador. Até que enfim. Então, até que enfim, tem uma que concorda comigo. Mas veja bem, Heraldo, o pessoal da limpeza. Eu via muito, eu era muito próxima assim, do pessoal da limpeza, e uma criança, um adolescente, uma das meninas entrava dentro do banheiro para lavar o banheiro. E aí tinha lá aqueles meninos ou meninas que aprontavam dentro do banheiro. Elas chegavam, conversavam com aquela criança ou adolescente. Um educador. Sim. Eles são educadores. Né? Educador, você não precisa ter um título de graduado, pós-graduado, mestrado, doutorado para você ser educador. Você é educador em qualquer área que você desempenhe seu trabalho, desde que você saiba lidar com aquele aluno, desde o momento que você também está ali para educar aquele aluno. Dentro do banheiro, por exemplo, aqueles meninos que pegam papel higiênico e jogam dentro do vaso. Não tem os danadinhos? Ou pega bolo de papel higiênico e joga no teto. O pessoal da limpeza entrava, olhava aquilo. Se pegasse um aluno fazendo aquilo no ato, conversava com o aluno, você não pode fazer isso, como que você faz isso? É um desperdício, papel higiênico custa dinheiro, né? E a escola, para ter a manutenção da escola, não é barato a manutenção de escola, papel higiênico não é barato. A quantidade de papel higiênico que gasta por mês. Então, eles também educavam esses meninos. Por que não serem chamados de educadores também? Então, a minha intuição era isso mesmo, porque eu também concordo com você sobre isso. Mas há uma briga de poder, Heraldo. Esse ego inflamado que você fala, leva as pessoas a querer estar no poder, estar por cima. E achar que aquele por cima dele, aquele poder dele, é o máximo para que ele seja alguém na vida. E era uma coisa que às vezes eu repudiava, por exemplo, lá na escola onde eu estava, às vezes o dono chegava, gritava com os outros, entendeu? Gritava com o professor. Aí eu chegava, escutava o que estava acontecendo, chamava o professor, conversava com o professor, ouvia os dois lados, certo? Coisa que, infelizmente, muitas vezes as pessoas não fazem, né? Nem sempre um lado está com a razão. Pelo menos eu vejo dessa forma, né? E uma coisa que acontecia, que, como você falou, que não era só lá, como eu trabalho na educação faz mais de 25 anos, na faculdade que eu trabalhei também, que era uma faculdade de medicina, o que você acabou de falar, acontecia nos banheiros masculino e feminino. Do pessoal que já, bem dizer, não é um adolescente mais, já é um adulto, porque entrando na faculdade de medicina, você está na faixa de 21, 20 anos por aí. Você já saiu da adolescência, né? Você achava nome, o pessoal colocava nome de meninas nas portas, as meninas colocavam de meninos, como você falou, papel higiênico jogado, bombinha. Aí, agora, eu imaginava, um dia eu cheguei numa sala de aula e virei e falei assim para os alunos:
eu tenho até medo de cair na mão de vocês depois que vocês formarem como médico. Aí eles falaram, mas por quê? Eu falei, mas se vocês estão com esse pensamento, imagine a hora que eu estiver operado, o que vocês vão fazer? Certo? Aí o pessoal levava na brincadeira, mas era como se diz assim, chamando a atenção, mostrando para eles, né? O Heraldo, ainda bem que hoje existe na medicina, né, a disciplina de espiritualidade, né? Pelo menos isso, né? Tem duas disciplinas. A de espiritualidade tem agora também a de tanatologia. Porque os estudantes de medicina estudavam como salvar vidas, mas eles nunca estavam preparados para perder as vidas, que é uma coisa normal. Exatamente. Só que não existia essa disciplina. E hoje a maioria das faculdades começaram a colocar essa disciplina, que está na tanatologia. É porque acaba que tem que ser feito um trabalho com eles também, esse trabalho psicológico, né? De estar preparado para enfrentar qualquer resultado, né? Sim, porque infelizmente tem coisas que não estão nas mãos dos médicos, né? Tem até um caso, por exemplo, de um professor de medicina, que eu assisti a aula dele, eu achei incrível o que ele falou, porque ele estava no pronto-socorro, né? Pronto-socorro é onde é urgência e emergência. Ele pegou um caso de uma pessoa que estava com a parada cardiorrespiratória e já fazia mais de 5 minutos. E a partir do momento de 5 minutos, os neurônios começam a morrer, por falta de oxigênio, tudo, né? E ele salvou essa pessoa, só que já tinha 15 minutos de parada. E a pessoa, infelizmente, ficou vegetativa, certo? Aí, passado um tempo, a família foi atrás dele, virando e jogando a culpa nele. Por que não deixou ela morrer? Porque agora era um fardo para a família, entendeu? E aí vem aquela pergunta, né? E se fosse o contrário? Se ele não tivesse salvado? Eles iam estar acusando ele. Entendeu? Então, é uma porque coisa. Porque as pessoas, Heraldo, porque assim, ó, você entrou num ponto aí muito interessante. Porque quando nós ainda estamos, não estamos ainda despertos, eu digo autoconsciência, nós vivenciamos situações e praticamos também. E não aceitamos muito errar, né? Queremos ser perfeitos em tudo. Eu era super perfeccionista. Tudo meu tinha que ser muito perfeito. Se não saísse do jeito que eu queria, eu me culpava, eu me punia. E as coisas não podiam ser assim. Hoje não, eu faço, dou o meu melhor, faço com dedicação e amor, mas independente do resultado, eu sei que eu me doei ao máximo para que aquilo ali desse certo, né? E não me cobro tanto como antes. Então, tem fases da vida que a gente se cobra muito. Agora, a maioria das pessoas, elas não é que elas se cobram, mas elas culpam os outros pelos seus fracassos. É culpa de fulano porque eu não sou feliz, é culpa da minha mãe, do meu pai, é culpa do meu marido, é culpa disso, é culpa daquilo, é culpa da situação, sabe? Então, as pessoas não... E em todos os meios estão cheios de pessoas assim. No meio educacional não é diferente. Não é diferente. Quantas crianças compram as dores dos pais? Às vezes, tem mães que falam com os filhos: você não devia ter nascido. Eu não sei para que eu fui te ter. Eu não sei para que eu fui engravidar de você. Quantas mães dizem isso para os filhos? E esses filhos vão para a escola. Chega na escola, eles começam a ter problemas na escola de relacionamento com os colegas, relacionamento com os professores. E é aí aquela questão: onde foi que essa criança comprou esse comportamento, essas questões? Na vivência do dia a dia, né? Você tocou num ponto que aconteceu aqui na minha casa, certo? Minha irmã adotou uma menina, e a menina foi para a escola. A menina tem déficit de atenção, né? Tem que tomar medicamento, que ela esquece as coisas, tudo, né?
E o que acontece? Você ia falar alguma coisa com ela, ela virava e falava para você assim, não, é porque eu sou burra mesmo. Aí um dia eu cheguei nela e falei para ela, mas por que você se considera? Ah, porque eu não sei. Eu falei, não, não é que você não é obrigada a saber. Você vai começar a aprender agora. E você não é burra. E fui, né, mudando a cabeça dela, né? E aí, o que acontece? A gente vê, como você acabou de falar, é uma coisa que acontece diariamente dentro da escola e vinda de casa. Exatamente. E é interessante, Geraldo, que dentro das escolas tem muito disso, sabe? De essas perseguições com profissionais, né? De professores, com profissionais em geral. Não é diferente, porque tem pessoas, é igual voltando àquela questão, né? Tem pessoas que estão ali num escalão mais alto, né? Que é como se ela fosse o presidente da República, né? Então, e desprovidos de sensibilidade e amor ao próximo, porque as pessoas que são muito ligadas às questões materiais, independente do ambiente que ela estiver, ela vai tratar os outros como máquina. Ela vai tratar os outros como números. E pessoas não são números. Pessoas, são seres humanos, não são números. E essas pessoas que são desprovidas de espiritualidade, desprovidas de amor incondicional, elas não sabem, elas não querem aprender a ser um pouco mais amorosos e menos, como que eu digo, capatazes, né? Capatazes. Então, em todo ambiente vai ter isso. Só que isso traz sofrimento para os professores na escola, traz sofrimento para os profissionais. Quantas pessoas, Heraldo, tem pessoas que desempenham o mesmo cargo, têm a mesma função dentro da instituição, mas só porque ela teve o nome de chefe dos colegas que fazem a mesma coisa que ela, porque todo setor tem que ter um cabeça ali para poder responder pelo setor, né? Só porque ela é chamada de chefe, nossa, ela pisa nos outros, ela espezinha os outros, ela humilha os outros e, além de tudo, é dedo duro, tá o tempo todo entregando o colega, e o detalhe, entregando o colega por coisas que era obrigação dela, e ela entrega o colega para poder tirar o dela fora, falando que é o colega. Olha, puxando o tapete. Puxando o tapete. Literalmente o tapete. Gente, eu vivenciei isso. E assim, quando eu via essas coisas acontecendo, eu falo isso, Heraldo, muito abertamente hoje, porque eu não tenho que esconder. Isso é uma realidade que muitas pessoas vivenciam e passam por aquilo ali, mas não tem coragem de falar. Eu vivenciei muitas questões e por isso eu posso falar com propriedade. Mas eu não me deixei me prender, porque desde quando eu infartei por estresse, justamente porque a cabeça superior escondia por trás de uma religião para massacrar as pessoas, puxar o tapete das pessoas, né? E jogar umas contra as outras, me levou ao infarto, com a energia dela. Aí, trouxe uma energia tão pesada do setor, que antes era uma energia leve, tão gostoso de trabalhar, sabe? A gente trabalhava com muito amor. E nos últimos tempos, se você perguntar cada funcionário que saiu de lá, como ele está hoje, nossa, soltou foguete. Você tirou a palavra. Está leve, sabe? E essa leveza que ele tem que buscar. Medo de ficar desempregado, de perder, porque eu vou perder, eu vou deixar de ganhar X por mês, mas eu vou ficar dentro daquele sofrimento, me matando, me consumindo aos poucos. Então, nós não sabemos de onde muitas pessoas infartam, têm AVC, desenvolvem câncer e não sabem por quê. Quantas questões nós compramos dos outros
e que nós vamos guardando, guardando. E eu era daquelas, Heraldo, as pessoas usavam meu nome para inventar fofoca. Com o meu nome, por quê? Porque eu era daquelas pessoas assim, ó. Ah, tá. Alguém chegava e falava, ó, oh, falaram que você falou isso e isso. Aí eu ficava calada, porque na minha cabeça, como eu não falei aquilo, eu não fiz aquilo, eu também não ia nem fazer de conta que nem sabia. Por quê? Porque minha mente estava tranquila. Eu estava tranquila comigo mesmo. Porque eu não fiz aquilo. Aquela fofoca, umas coisas mais horríveis. As pessoas inventavam com o meu nome e a maioria das vezes eu não sabia. Eu só sabia quando o diretor me chamava para poder me dar aquele sabão, sabe? Aquela lavada de sabão. E aí que eu ficava sabendo, mas outra pessoa inventava a fofoca, levava como se fosse eu, mas eu, por ser aquela tolinha que ficava calada, não se defendia, porque minha consciência era limpa. Se a minha consciência está limpa, eu vou caçar confusão para quê? Eu era desse estilo. Hoje não, hoje eu falo. Hoje eu falo, se eu não tenho a ver com aquela situação, se eu não promovi aquilo ali, se eu não falei aquilo, eu tenho clareza e transparência, porque esta sou eu. Sim. E quem me conhece sabe da minha transparência em qualquer ambiente. Então, dentro das escolas, quantos professores estão sendo massacrados? Quantos pedagogos estão sendo massacrados? Por guardar tudo para si mesmo e vai engolindo sapos, engolindo sapos. Quantos professores estão aí com calos, câncer de garganta, desenvolve câncer do estômago e vai guardando raiva, intestinal, vai guardando raiva, guardando raiva. E tudo isso vai desenvolvendo doenças. Então, eu falo por conhecer, de carteirinha que eu digo, né? Como eu passei por vários desafios, estou aí transmutando essa leucemia mieloide crônica, que para mim veio como um grande processo de cura, que é a culminância do meu processo de cura nessa realidade terrena. Eu posso falar. Quem está dentro da escola, procure. Não espere a escola te valorizar. Não espere diretor te valorizar. Não espere ninguém te valorizar. Você é o seu próprio valor. E você precisa cuidar de você mesmo, olhar para você. Porque muitas vezes, Heraldo, o professor preocupa tanto com os alunos que ele só olha para os alunos. E aí só olha para a escola. E se prejudica emocionalmente, psicologicamente, energeticamente, fisicamente, porque afeta a saúde, por causa da escola, porque se doa além do seu limite. Vou te falar uma coisa que, como se diz, você acabou de falar, isso não muda, eu acho que é no Brasil inteiro. Entendeu? É no Brasil, é porque no Brasil inteiro. É escola pública, né? A realidade é muito triste, então, né? E a gente, como você veio também de uma escola particular, eu também, né? O que acontece muito é o que você acabou de falar, né? E a gente acaba ficando doente, sim, não vou falar que não. Por exemplo, tem uma colega minha que saiu dessa escola, desse colégio que eu trabalhei, bem dizer, 3 anos que saiu do colégio. E ela veio e me falou para mim, que ela falou assim, nossa, parece que eu tirou um fardo das minhas costas, certo? Eu tinha um peso, estava carregando um trem em cima das minhas costas. Nossa, Heraldo, quando eu saí, Heraldo, eu quase compro uma caixa de foguete para comemorar. E você sabe por que eu saí? Como que eu saí? Desde quando eu infartei, eu fui sentindo um peso muito grande. As puxadas de tapete eram assim, começaram a ficar na cara e a pessoa começava a ter comportamentos, né, desafiantes para poder me derrubar cada vez mais. Mas aquilo ali, o que eu fiz? Eu comecei a agradecer aquela pessoa. Eu agradeci, tanto que hoje eu falo assim, Deus, cuide dessa pessoa porque ela foi um instrumento de evolução na minha vida. Ela me tirou da zona de conforto. Porque era muito confortável estar naquele cargo ali, acostumada com todo aquele peso, com toda aquela carga. E não tem uma pessoa... A gente acostuma com peso, né, Heraldo? Não tem uma pessoa... e não tem uma pessoa... Por exemplo, o que eu estou falando para você, essa pessoa saiu faz agora, pouco tempo, certo? Eu saí há mais tempo do que ela, né?
E ela veio me confidenciar isso. E tem vários outros colegas também que eu encontro na rua e falam assim, nossa, graças a Deus eu segui lá, certo? E comigo foi uma coisa até engraçada, porque é o seguinte, eu estava um dia à noite lá, e lá era uma escola que é atrás de uma igreja e atrás de um convento, certo? E a escola foi fechada há muito tempo, depois reabriu, passou muito tempo, pessoas por lá. Aí uma pessoa, que ela é até espírita, ela chegou em mim e virou e falou para mim. Ela virou falando assim, ó, você sabe que você não vai ficar muito tempo aqui na escola, né? Aí eu falei assim, não, por quê? Ela pegou e falou, você é uma pessoa muito boa para ficar aqui, certo? E outra coisa também, você está sendo super carregado, você já está sentindo isso. E foi dito e feito, a partir do momento que eu saí dali, eu comecei a ficar mais leve, certo? O Heraldo, agora uma coisa que eu aprendi, sabe? Dentro de todos esses desafios, em momento algum eu enviei, porque tem pessoas que são rancorosas, né? Aí são rancorosas e fica remoendo e guardando aquilo. Eu não, eu falo com leveza. Quando eu toco no assunto, geralmente eu só toco no assunto quando tem, igual agora eu estou fazendo a live com você, sobre educação, sobre a terapia na educação, que é justamente manter o equilíbrio mental, emocional, energético e espiritual, para que a gente possa lidar com todas essas pessoas, porque cada um tem seu interessante ponto de vista, cada um tem o seu jeito de ser, cada um tem sua crença, cada um carrega suas dores, seus desamores, cada um tem suas falhas, suas forças, suas fraquezas, e tá tudo certo com isso. O principal que eu aprendi, todas as pessoas desafiantes que vêm na sua vida para puxar o seu tapete, para poder ficar, eu digo assim, minha avó falava uma palavra muito engraçada antigamente, como nada, como é que fala, Heraldo? Eu acho que é isso mesmo. Como nada, uma coisa assim, com outras pessoas para falar mal dos outros, sabe? Para denegrir a imagem dos outros. Então, todas essas pessoas desafiantes, que têm um coração maldoso, têm uma pele de cordeiro, mas um espírito de um lobo feroz, né? Eu falo de um tubarão voraz. São pessoas que nós devemos o tempo todo agradecer, enviar muita energia de luz para elas, porque são as pessoas que Deus envia para a nossa vida, para nos tirar da zona de conforto. E quando nós compreendemos isso, nós vivemos uma vida de tranquilidade, de amorosidade, de leveza, porque essa pessoa, ela não fez aquela maldade porque ela quis. Heraldo, dentro dessa visão holística, das terapias holísticas, nós aprendemos a olhar para o outro quando tem qualquer comportamento dela diferenciado com a gente para poder nos atacar. Por trás daquela pessoa pode estar um cobrador nosso de outras vidas, porque eu acredito em outras vidas. Não, eu também acredito. Pode estar ali um cobrador e muitas vezes ele age justamente para te tirar tirar você do seu equilíbrio, mas aí você precisa estar equilibrado. Por isso que a gente trabalha, né, dentro do coach, não só a gente trabalha no coach, gente, não só essa questão de mentoria, ser coach para poder a pessoa aprender aquilo que a gente faz, mas a gente também trabalha dentro do coach a inteligência emocional, a inteligência positiva e a inteligência espiritual, porque são essas três inteligências que nos fazem realmente seres humanos perfeitos, né? A Grace estão em processo de evolução. A Grace colocou aqui que é acumunada. Acumunada, é essa palavra. A minha avó falava essa palavra. Então, assim, eu digo, e quando eu digo seres perfeitos, Heraldo, porque perfeito é aquele que se dá o direito de errar. Porque errando é que se aprende. E o tempo todo. Antes, como eu disse, eu era muito perfeccionista, porque eu queria fazer tudo perfeito.
E às vezes eu fazia o meu serviço, e aí, dentro, se alguém não fez a parte dele e ia prejudicar a minha parte, eu corria, pegava o outro para poder não prejudicar o meu serviço. Então, eu pegava além da minha carga, a carga dos outros. Então, dentro da escola, a gente não pode carregar a carga de ninguém. É cada um fazer por si, trazendo leveza para a sua vida. E o equilíbrio. Você me trouxe uma coisa aqui que aconteceu agora há poucos dias e até eu senti bastante, né? Porque eu conheci a pessoa tal, e a pessoa também foi demitida, certo? A pessoa foi demitida, se eu não me engano, em novembro ou dezembro, começo de dezembro. E ela veio a falecer faz, bem dizer, 15 dias. Faz 15 dias hoje, né? E ela teve um infarto, certo? E que o que eu presenciei muitas das vezes, um dos donos lá, certo? Falar que essa pessoa deveria morrer, que não sei o quê, né? E não só ela, como todo mundo. Até eu brinquei, né? Encontrei com um colega, ele comentou comigo sobre essa pessoa e eu até brinquei, virei e falei assim, então o próximo vai ser eu, porque ele deve ter feito a mesma coisa comigo, né? E aconteceu também com o irmão dele, certo? Eu tive até um contato com o irmão dele e ele também falou várias vezes que ele queria que o irmão morresse, entendeu? Aí, né, entrando nessa parte espiritual, para proteger a gente, o que a gente deve fazer? Eu sei que isso não vai acontecer com... Então, eu sei que isso não vai acontecer comigo, porque... Heraldo, teve uma fase da minha vida que eu entrava para trabalhar no prédio da instituição, eu entrava na garagem e eu subia as escadas da garagem, que não era eu, era só a minha roupa. Porque eu não queria estar naquele ambiente, sabe? Eu não queria estar naquele ambiente por causa do peso que trazia para mim. Mas aí, até então, eu não compreendia, porque aquele peso eu estava sentindo porque eu estava permitindo sentir. A partir do momento que eu não me permiti, que eu escolhi sair do setor e fui para a faculdade, nossa, as pessoas são espiritualizadas. Por mais que tenha os desarranjos, os desentendimentos, mas a gente resolvia ali na hora e um conversava com o outro abertamente, diretamente, sem ficar levando fofoca para ninguém e resolvia tudo ali, sabe? Resolvia. Às vezes chegava um com questões de problemas em casa, aquela coisa, sentava lá comigo na secretaria da faculdade, desabafava, saía dali leve. Saía leve, porque é isso que nós precisamos ser. Nós precisamos ser luz na vida das pessoas. E se cada ser humano buscar ser essa luz, eu digo que ambiente educacional, que é o ambiente onde mais tem movimento de pessoas. Porque todo ano entra e sai novos alunos, entra e sai novos professores. Então, tem um giro de pessoas o tempo todo, um giro de várias energias o tempo todo. E para poder a gente saber lidar com todas aquelas energias, nós precisamos conhecer quem somos nós. Então, o que eu fui buscar? Autoconhecimento. Me aprofundei mais no autoconhecimento. Desde 2013, me aprofundei mais no autoconhecimento. 2013, não, 2014, né? Que eu infartei no final do ano também. Então, fui buscar autoconhecimento. Fui estudar mais sobre espiritualidade. Fui estudar sobre física quântica, energia vibracional, terapias holísticas. Fiz o curso de Reiki, me tornei mestre em Reiki. E com isso eu fui fazendo vários outros cursos dentro das terapias holísticas. Para que primeiro, eu comecei a trabalhar comigo mesma, porque eu precisava me curar. Eu precisava me curar. Não existe, gente, igual eu falo, porque virou muito modismo, né? De ir ali fazer um curso, por exemplo, de uma mesa radiônica, né? Você faz um curso de uma mesa, você começa a colocar a mesa para as pessoas, mas para você mesmo, raramente você coloca. Porque a intenção sua é ganhar dinheiro com a terapia. Não é curar verdadeiramente as pessoas, é ganhar dinheiro. Então, o quanto que nós estamos sendo honestos com nós mesmos? Por quê?
quando eu crio uma mesa, quando eu faço um curso de qualquer uma técnica terapêutica, primeiro eu faço autoaplicação. Eu vou curar a mim mesmo, foi o que eu fiz. Eu comecei a curar a mim mesmo desde 2014. Eu comecei a curar a mim mesmo. E mesmo diante de todos os desafios que foram surgindo depois, a cura foi acontecendo. Fui limpando da minha vida pessoas que não eram contribuição mais para minha vida. Fui limpando da minha vida ambientes. E eu só saí da instituição em 2020 porque eu fiz Ho'oponopono para a instituição durante um ano. Todos os dias. 365 dias fazendo Ho'oponopono para a instituição. Porque tinha alguma coisa que me prendia ali. Né? E me prendia de uma forma que eu não conseguia entender o porquê, mas aí eu comecei a fazer um Ho'oponopono para a instituição. Comecei a agradecer, porque eu aprendi muito dentro daquele laboratório. Foi um grande laboratório, foi um laboratório. Gente, foram 25 anos de laboratório educacional. Eu comecei na recepção do colégio, né? E fui até a faculdade. Então, eu passei por vários setores, até eu chegar na coordenação pedagógica e na faculdade. Mas eu comecei, em 2014, a trabalhar a minha cura, a eliminar os pensamentos negativos e emoções negativas para não alimentar nada de negativo em mim. E quando eu comecei a fazer isso, Deus foi, já que as pessoas não saíam do ambiente, Ele foi trazendo oportunidades para eu sair. Ele foi limpando a estrada para eu sair. E por isso que eu falo, hoje eu sou uma pessoa plenamente realizada e feliz. Porque você ser plenamente realizado e feliz, uma pessoa abundante, uma pessoa próspera, você não precisa de só riqueza material. Verdade. Hoje mesmo, Heraldo, eu estava fazendo a meditação de manhã do Portal 22.2.22. Eu estava fazendo a meditação hoje de manhã e veio aquela coisa na minha cabeça, assim, sabe? Porque esse portal é o portal da abundância, né? Ativa a abundância. E aí eu pensando, gente, o quanto que nós, seres humanos, somos mesquinhos. O quanto que nós ainda precisamos aprender mais e mais para entender que ser próspero e abundante não quer dizer que você tem que ser rico ao extremo. Ou mesquinho. De dinheiro, não rico de muito dinheiro, rico de casão, de mansão, rico de, sabe? A abundância e a prosperidade vai além de bens materiais. Sim. A abundância e a prosperidade, quando você está realizado com você mesmo, com quem você se tornou, feliz, sem motivo, porque a felicidade é um estado de espírito. A felicidade não depende de nada nem de ninguém. Você precisa ser grato o tempo todo, porque a gratidão abre portas. E quando você entra nessa egrégora de gratidão, nessa egrégora de felicidade plena, de realização de que você fala assim, eu estou contribuindo com o mundo da melhor forma possível. Olha, eu estou contribuindo com o mundo, né? E eu vou mostrar aqui, Geraldo, uma das contribuições que eu ainda senti com o livro o primeiro, né? O primeiro. E tá chegando o segundo, direto ao ponto, que é a minha segunda participação como coautora. Então, onde que eu, dentro do ambiente que eu trabalhava, eu ia ter oportunidade de escrever livros? Estou indo para o terceiro agora. O terceiro agora é de terapias. Onde que eu ia ter tempo de parar para escrever livros? Naquela vida também, né? Louca que eu levava, né? E para o quarto também, então, né? Esqueceu, né? E o quarto que vai ser dentro de terapia
pia na educação junto com o Heraldo, em parceria com o Heraldo. Então, assim, quantas possibilidades eu estou me permitindo quando eu percebi e reconheci que eu sou um ser infinito, que eu sou um ser de luz. Eu sou abençoada por Deus, porque eu sou a menina dos olhos de Deus e Ele está o tempo todo olhando por mim. As pessoas olham para mim e falam assim: ô, Elisângela, você está mesmo fazendo tratamento de leucemia? Não parece que você está fazendo. Você é muito para cima, você é muito alto astral. Mas lógico. O interessante ponto de vista do desequilíbrio no corpo físico, que é a doença, não é nada mais, nada menos do que um alerta para que a gente tenha um olhar para uma área da vida que a gente não está olhando, que é onde nos prende as doenças. E quando nós percebemos que a doença não é o de mal um todo, é um caminho para a cura dessa área da vida que precisa ser olhada com amorosidade, com carinho, a gente se cura plenamente. Sim. Então, às vezes, as pessoas acham que porque tá fazendo um tratamento de câncer, tá fazendo ali, tem uma doença neurológica grave, tem uma doença, como é que fala, Heraldo? Que eu me esqueci aqui agora. Ela é neurológica, regenerativa, né? Regenerativa. Regenerativa, né? Degenerativa. Degenerativa, né? Porque vai denegrindo as articulações. Gente, tem um profissional que é meu mestre. Eu digo que eu fiz o primeiro curso de constelação sistêmica familiar, eu fiz com ele. O Diogo Hudson, da Escola de Heróis. Gente, não é fazer propaganda, tá? Mas é porque ele também passa por um desafio na saúde. Mas você olha para ele e você não fala. Por quê? Porque nós escolhemos viver uma vida de leveza e nenhuma doença é o caminho para você dizer assim: eu estou morrendo, é o meu fim, acabou-se meus sonhos. Não, pelo contrário, é um alerta para que você perceba aquilo ainda que você precisa fazer para se curar de alguma coisa e para ser aquilo que você veio para ser neste mundo. Então, dentro da educação, não vai ser diferente. Então, procure. Você, professor, você, aluno, você, pai, você, mãe, você, coordenador pedagógico, diretor educacional ou administrativo, pare por um momento. Pare por 3 minutinhos. Feche os seus olhos e sinta quem é você. Perceba qual é a contribuição que você está sendo para o mundo. Você está sendo contribuição na vida de alguém? Ou você está sendo simplesmente negligente com você mesmo e com o outro? Porque quando eu olho só para a minha vida financeira, eu quero enriquecer ilicitamente, fazendo coisas erradas, fazendo trambicagem, passando a perna nas pessoas, fazendo algo que não é legal, né? Que adora ilegalidades, você não está contribuindo nem com você mesmo e nem com a humanidade. Então, pare um pouquinho e pense: professor, reflita, o que eu estou sendo de contribuição para o meu aluno? Eu estou sendo um professor, uma boa professora? Eu estou contribuindo para que essa criança ou esse adolescente seja um adulto perfeito, abençoado, realizado? Ou eu sou aquele professor que eu só olho para aquele aluno que é bom, porque um aluno que não tem dificuldade de aprender, aluno que é lerdo, que é lento, que tem déficit de atenção, que tem dislexia e outras limitações, eu nem olho para ele, porque deixo ele lá no canto dele, porque para mim o que vale é aquele ali que é bom demais, porque ele é ótimo, ele vai passar na medicina, ele vai fazer o meu nome, vai fazer o nome da escola. Quem é você nesse mundo? Quem é você
para Deus. E quem é você para você mesmo? Quem é você que está se desvalorizando porque você não olha para onde precisa ser olhado? Você só olha para onde é mais fácil olhar. Porque os desafios são mais... dá um certo trabalho, né, Heraldo? Ninguém gosta de desafio, né? Não. Então, é muito mais... Eu vou olhar para esse aluno que já é bom, que é maravilhoso, que eu falo uma questão que ele já está respondendo lá, ele sabe tudo. Mas este aluno não é teu mérito, caro colega. Este aluno é mérito dele, porque ele nasceu assim. Mérito teu como professor, como educador, é você resgatar aqueles que realmente precisam. É ajudar aqueles que têm certas limitações a se superarem. Isto sim, é você se colocar no lugar daquele pai, daquela mãe e olhar com amor para essa criança, para esse adolescente. E tá aí o meu recado, Heraldo. Heraldo, gratidão infinita por esse convite. Amei. Se deixar, 9h28 p.m. Se deixar, a gente fica aqui. Não tem fim nossa live, né? Nossa live não tem fim. Elisângela, eu só tenho que te agradecer. Muito obrigado mesmo por participar dessa live. Ela vai ficar registrada no canal Faculdade Sem Crise. Se você quiser colocar no teu canal também, depois eu passo para você, tá? Okay. Acho que até fica legal ficar para os dois, sim, né? Heraldo, é muito interessante que quem está aí assistindo, espero que não se sinta atingido, afetado, porque se você se sentiu atingido, afetado, olhou para mim e fez julgamentos, porque tem uma profissional que fez isso, olhou uma postagem em mim e fez julgamentos a meu respeito, é porque algo aí em você, aqui em mim te incomodou, mas é algo em você que você precisa ainda curar e trabalhar. Então, reflita sobre isso também, gente. É como você falou, a gente tem que ter autorresponsabilidade sobre a nossa vida e sobre a vida dos outros. Com certeza. Então, muito obrigado. Boa noite para vocês. Obrigado, pessoal. Boa obrigado, noite, beijo no coração. Grace, Ana Lúcia, André. Muito obrigado. Até mais, até a próxima live. Fica com Deus.